Boa noite. Vocês estão bem? Hoje o Glênio tá com febrão e infelizmente não vai poder estar com a gente. E como vocês já sabem, quando isso acontece, quando ele não pode estar aqui, eu procuro dar uma sequência a partir de onde ele parou, mas abordando um viés mais do Novo Testamento do que do Velho Testamento, para que quando ele volte a tratar do assunto na próxima semana, a coisa pode continuar da onde ele parou certinho e a gente vai pensar e meditar um pouquinho mais hoje dentro desse processo do Desconstruindo a Religião. Para quem não sabe, para quem está chegando hoje, a ideia é a gente fazer uma comparação entre tudo aquilo que é evangelho e aquilo que é religião. Uma hermenêutica das Escrituras que tenta ter um pouco mais de coragem de observar os textos a partir de Jesus Cristo e ter ele como um leito hermenêutico, como aquilo que vai dar o sentido do que a gente está lendo, né? Isso é um trabalho que já começou desde o ano passado. O que nós estamos fazendo este ano é repetir mais ou menos o que nós fizemos no ano passado, porque no outro ano não foi gravado. E esse ano, então, a ideia é a gente gravar os estudos e disponibilizar para todo mundo isso, por meio do site, por meio de CDs, DVDs, enfim. Do jeito que Deus der, a gente vai dar o jeito de comunicar isso. Pai, bendito é o Teu nome, nós dependemos da ação do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fala, porque se o Senhor não falar, não adianta nada. É o Senhor quem pode, é o Senhor quem vê, é o Senhor quem sabe. Nós estamos aqui à Tua mercê, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém. Meus amados, vamos começar lendo o texto de Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4. Eu vou ler 10 versículos, do 21 até o 31. Todo mundo está aí no jeito? Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Nós paramos a semana passada em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 3 e versículo 4, eu também gostaria de ler isso para vocês. Gênesis 11, 3 e 4.
E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então nós temos aqui, este é onde nós paramos aqui da vez passada. O Glenn estava falando um pouco sobre essa questão dos tijolos, da argamassa, do significado disso, dessa construção da cidade. Nós falamos esta tentativa de reconstrução do Éden, esta tentativa de criar um ambiente onde nós podemos nos proteger de Deus, onde Deus seja quase que desnecessário, onde eu posso me cercar de aquilo que eu preciso, de tudo aquilo que eu necessito. E a ideia também é me cercar de uma segurança, de uma proteção dada por esta construção. Esta é uma construção essencialmente humana. A religião é uma construção essencialmente humana. É uma construção do homem que não consegue aceitar o significado da palavra de Deus no que diz respeito ao seu fim. Eu fui pregar esse final de semana lá em Campo Grande e em uma das igrejas lá, passando por uma luta, porque existe uma ideia lá de uma teologia que faz doutrina em cima de parábola, e começa então a dizer que no céu uns vão estar mais próximos de Deus, outros vão estar mais distantes, uns vão ter direito a reinar no reino milenar, e aí tem a questão do galardão e coroa, e eu começo a ver essa construção das castas que tanto nos faz sofrer dentro desse mundo, sendo projetada e levada para o céu, dentro do mesmo critério, ou seja, o desempenho, aquilo que eu posso fazer, o que eu posso construir, o que eu posso trazer de contribuição para Deus, que Deus mesmo não tenha me dado. Que seja algo que esteja em mim, inédito, algo que sem eu Deus estaria em grandes apuros, o seu reino estaria em sérias dificuldades. Então, tendo em vista esta minha colaboração quase que essencial, então Deus vai premiando alguns. Eu sei que, enfim, Deus pode fazer o que quiser, mas com certeza o critério não será esse. Não será o critério que nós usamos. E nós vimos isso também um pouco lá em Gênesis 4, dentro da comparação entre Caim e Abel, desde o nome, a profissão, o sacrifício. Um aponta para esta obra consumada de Deus em Cristo Jesus, enquanto o outro vai apontando também para a possibilidade humana, vai apontando para aquilo que eu e você podemos fazer como expressão religiosa, como expressão de uma maneira de tentar se fazer aceito diante de Deus, da ideia do religar, de se ligar a Deus a partir de mim mesmo. E Gênesis 11 também é essa mesma estrutura. Existe um destino celeste, existe um final que a princípio parece um final adequado. Façamos uma torre de modo que alcancemos o céu. Mas esta torre, quem constrói sou eu. Nós é que vamos padronizar os tijolos. A torre não seria feita de pedra bruta, ela seria feita de tijolos, algo padronizado, dentro de uma régua, dentro de uma forma, dentro do mesmo espírito da religião, onde todo mundo deve ser do mesmo jeito, onde não há espaço para as personalidades, onde todo mundo tem que falar de acordo com o seu gueto, onde todo mundo, para poder ser aceito, precisa ter a linguagem, a roupa, a teologia, senão ele não está, ele está deixando bamba esta torre, ele não está adequado para aquilo que nós entendemos que é um modo de se religar a Deus.
Outra coisa que acontece é que o nosso nome passa a ser notório, há uma busca de importância, de uma relação onde eu sou indispensável no processo. Façamos o nosso nome notório de modo que ele não sejamos espalhados por toda a terra. Essa é a estrutura da religião. E nós vimos que há um movimento ascendente, ou seja, a torre vai subindo para os céus, e também há um movimento do Evangelho, que é quando Deus contempla esta loucura e então vem em direção ao homem. Então o texto vai dizer que Deus desceu. Este é um movimento sempre. Nós já falamos aqui também em outra oportunidade sobre o movimento do Evangelho, que aponta para a encarnação de Deus, ou seja, Deus deixando a sua glória e se tornando um de nós, e este movimento da religião que tenta, a partir do próprio homem, fazer com que ele chegue até Deus, fazer com que ele se torne Deus, porque esta é a proposta do Éden. A gente precisa estar atento aos 11 primeiros capítulos do Gênesis, senão a gente não consegue compreender muita coisa das Escrituras. A gente não consegue compreender nem do que a gente está sendo salvo, por exemplo. A gente não consegue ver, perceber, ter um espírito um pouco mais crítico e discernir as intenções, as motivações e os pilares que estão por trás de cada doutrina, de cada pensamento, de cada ensinamento. Se um espírito não confessa que Jesus veio em carne, este espírito não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, e que já está atuando no mundo, diz João. Ele já atua. E quando eu olho para toda essa estrutura religiosa, nós conseguimos perceber claramente, há um espírito anticristo. Jesus, Cristo não é um sobrenome de Jesus. Jesus, o Cristo, tem a ver com a sua missão. E a sua missão era ir para a cruz. De modo que Pedro, lá em Mateus 16, se opõe claramente à missão de Jesus. Ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, ele reconhece que ele é o Cristo, e esta é uma fala tremenda, porque quando ele olha para Jesus, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não está, porque havia uma ideia, uma expectativa messiânica, mas quando ele amplia a sua fala para dizer Tu és o Cristo, Tu és o Messias, o enviado, mas quando ele diz o Filho do Deus vivo, ele extrapola toda esta nossa realidade humana, e o próprio Jesus vai dizer, esse tipo de situação aí, de fala, de consciência, não é algo que o homem pode alcançar, não é produto do homem, isto foi meu Pai quem te revelou. Você foi alvo da ação de Deus. Mas logo em seguida, ele se opõe à realidade da cruz quando Jesus então diz que precisa morrer na mão dos sacerdotes e sofrer e morrer e ir para a cruz. Então Pedro, chamando-o à parte, diz: de modo nenhum isso te acontecerá, tenha compaixão de ti mesmo. Este espírito religioso, ele não tem nenhum problema com Jesus. O problema dele é com Jesus, o Cristo, com o Cristo crucificado. É por isso que Paulo vai dizer assim: nós pregamos a Cristo, mas não é qualquer Cristo que nós pregamos. Nós pregamos o Cristo crucificado. É dele que nós estamos falando. Por que nós não queremos a identificação com o Cristo crucificado? Porque Jesus falou que ninguém pode segui-lo se não negar a si mesmo, se dia a dia não tomar a sua cruz e ir após ele. Ou seja, ter Jesus como seu Senhor necessariamente nos coloca em direção à cruz e nos coloca em contradição conosco mesmo. Porque Jesus, diante da cruz, hesitou. Diante da cruz ele orou, ele entrou em processo de sudorese sanguínea, ele orou 1, orou 2, orou 3 vezes, para tentar mudar o coração de Deus, mas ele não teve como. E aí há uma rendição do tipo:
Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Ninguém vai para a cruz dando risada. Ninguém acha a cruz que suco. Pedro quis achar da cruz, fazer da cruz um meio de se de fazer o seu nome notório, de se autoafirmar. Quando nós vemos lá no capítulo 26 de Mateus, quando Jesus apresenta a mesma estrutura de cruz, ele sabendo então que não pode ser contra a cruz, ele diz, Jesus está dizendo, olha, todos podem, esta noite vocês vão se escandalizar comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então Pedro diz assim, Senhor, todos podem, menos eu. Eu não. Aí Jesus falou, não, queridão, você precisa dar ouvido ao que a palavra de Deus diz. Nós precisamos dar ouvido ao que a palavra de Deus diz. Deus não nos comprou enganado. Deus conhece a nossa essência e sabe que nós somos pó. Nós não somos nada. Deus nos conhece profundamente, mas existe dentro de nós uma estrutura religiosa resistente a Deus e à verdade de Deus, que quer ter algo que possa de alguma maneira contribuir com Deus. Quando o próprio Filho de Deus diz lá em João, no capítulo 5 e 6 em diante, eu não tenho nada para fazer para Deus. Ele diz, o Filho nada pode de si mesmo. Nós não prestamos atenção às vezes no poder de uma fala dessa, de Jesus o Cristo dizendo, eu sou um impotente, eu não tenho como realizar absolutamente nada, mas nós vivemos essa luta ferrenha dentro de nós, de tentar convencer Deus do contrário, de tentar provar para Deus que no nosso caso Deus errou. Como Pedro diz então, olha Senhor, todos podem te negar, exceto eu. E Jesus então, queridão, você já viu uma galinha? Já vi uma galinha. Então, você vai ficar igual a galinha na hora que o galo cantar. Você vai ficar uma franga, você vai me negar, você vai virar um covarde. Fica tranquilo, o galo não vai ter cantado e você já vai ter me negado. Você vai ter um encontro com você, Pedro. Você vai ver quem você é de fato. E isto é uma obra maravilhosa que Deus faz nas nossas vidas, quando Ele deixa nós nos depararmos conosco. Porque nós, irmãos, nós nos supomos. Dá um breaking para água aqui, aproveita. Todo pensamento nosso a nosso respeito é uma suposição. Entende isso? Não. Nós nos supomos. Nós achamos que somos. Deus nos conhece. Deus nos vê. E é duro ver em Deus esse olhar que atravessa o nosso peito, a nossa alma, e ver um olhar amoroso da parte de Deus ainda. Para nós é constrangedor o amor de Cristo, como Paulo vai dizer. Eu falo que eu não queria ser amado por Deus, eu queria ser admirado por Ele. É isso que eu percebo em mim. Eu queria ter algo em mim que justificasse o amor de Deus, mas quando eu olho para Deus, a única coisa que justifica o amor dele por mim é o fato de que Ele é amor. Ou seja, a razão dele me amar está nele, não está em mim. E a religião usa essas categorias. Então, se você fizer assim, se você fizer assado, você estará entre os mais importantes. Ora, Jesus, os camaradas foram pedir lá, ó, eu quero sentar à direita, à esquerda. Jesus falou, querido, isso não compete a mim. Vocês querem ser legal mesmo no reino de Deus? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, de fato eu sou mesmo esse negócio. Mas vocês estão vendo, eu estou lavando o pé. Fazei vós de igual modo. Essa estrutura religiosa pensa assim, então tá, o fulano lavou 3 pés, eu quero estar mais perto de Deus, eu vou lavar uns 4. O outro fala, o cara lavou 4, eu vou lavar meia dúzia. Mas a motivação dele é a estrutura da religião. Ele não conseguiu ver o mundo a partir de Jesus Cristo, ele não conseguiu ver o reino de Deus.
Porque o reino de Deus só pode ver quem nasce de novo. Quem nasce, as pessoas pensam que nascer de novo é a ideia de morrer e ir para o céu. Gente, não é. Nascer de novo é conseguir ver o reino. É chegado a vós o reino de Deus. É contemplar tudo a partir de Jesus Cristo. É mensurar tudo, valorizar tudo, inclusive a si mesmo, a partir da verdade que é Jesus, mas a partir da graça que é Jesus. A palavra de João vai dizer que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Eu tenho um estudo dia de segunda-feira lá no Alphaville, e ontem eu estava falando um pouco sobre a questão, Romanos 1, Paulo, a servo de Jesus Cristo. Né? E é interessante que no capítulo 9 de Atos, a igreja chama Saulo de Saulo. O Espírito chama Saulo de Saulo. Jesus chama Saulo de Saulo. Mas ele, quando vai se apresentar para a igreja de Romanos, dos Romanos, ele coloca Paulo. A palavra Saulo significa o desejado. Paulo significa o pequeno ou o menor. Eu atribuo isso a uma consciência daquele que trombou com Jesus no caminho de Damasco. E fomos falando então dessa questão da identidade, né? A tentação de Jesus Cristo em Lucas capítulo 4 é uma tentação de identidade. E nós queremos dar satisfação aos outros, às pessoas, daquilo que nós somos. Porque nós não nos contentamos com aquilo que Deus diz de nós. Gente, evangelho é para ser vivido por fé. E fé é loucura. Fé vive por uma palavra. É o que Deus diz de nós que vale. É o que Deus fez em nós que vale. Não é o que nós vemos ou o que nós podemos. A nossa identidade está no fato de que um dia a palavra de Deus veio até nós. E nós escutamos uma palavra de Deus a nosso respeito dizendo: Tu és meu filho amado, eu tenho todo o meu contentamento em Ti. Porque toda a palavra dirigida a Jesus e toda a obra de Jesus tem referência em nós. Porque a palavra de Deus fala de uma imersão, de uma inclusão. Tudo que Cristo é, nós somos. Tudo que Ele conquistou é nosso. Nós não devemos nada nem para Deus, porque Jesus Cristo pagou. Tem um amigo que diz assim: Deus constituiu Deus, nosso advogado contra Deus. E nós queremos ver essa realidade em nós. Nós queremos olhar e dizer assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita mal algum. Mal algum, nós queremos dizer. Nós queremos olhar para nós e dizer assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita mal algum. Queremos ver. Mas a fé é loucura. É você olhar para você e se ver uma contradição. Mas porque Deus falou, então eu vou nessa direção. Então nós nos deparamos com Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, Paulo então apresenta Sara e Agar como uma alegoria de duas realidades. Uma gera filhos para a escravidão e outra para a liberdade. E quando nós vamos para Gênesis 17, nós não precisamos ir lá. Eu conto mais ou menos a história para vocês, depois vocês conferem aí como os bereanos as escrituras. Mas Deus havia feito uma promessa para Abraão, e que ele seria uma grande nação, e que em Sara daria à luz e teria um filho. E o tempo já havia passado, quando Deus vocacionou Abraão, que também é uma história linda para falar sobre a religião e o evangelho. Isso já havia passado muitos anos, e ele já tinha então dado o seu jeito. Ele já tinha tentado fazer por si a vontade de Deus. Ele já tinha tentado resolver o problema de Deus. O Deus de Abraão estava tentando sustentar o caráter do seu Deus. Gente, sustentar o caráter de Deus é um peso monstruoso para nós. Nós não conseguimos sustentar o nosso. Que dirá um Deus que precisa da gente? Deus havia dado que daria à luz um filho, mas um dia a sua esposa tem uma ideia maravilhosa.
Ela fala: querida, eu estava aqui olhando as borboletas e eu tive uma ideia fantástica. Querida, qual que foi? Sabe a Miss Egito que a gente trouxe? Então, eu estava olhando ali para ela ali. Rapaz, ela é minha escrava, minha serva. Tudo que ela tem, faz e produz é meu. Por que você não se relaciona com ela? O filho dela vai ser meu, vai ser seu, e Deus tá lindo no processo. Olha que Deus, que Deus maravilhoso. Olha que Deus, oh Deus, aleluia, Deus. Não é assim? Deus operou aqui, irmãos, e tal. E de repente ele fala: mulher, eu não vou nem discutir essa ideia sua, achei genial. Olha, rapaz, nunca te dei tanta razão tão rápido na vida. E daí nasce um fruto chamado Ismael. Essa estrutura que a gente vê, essa briguinha, como o Lula falou, né? Essa briguinha boba entre os palestinos e o povo judeu, os árabes, né? Essa briguinha boba. Ai, meu Deus do céu, quanta besteira. Isso é fruto desse relacionamento, dessa tentativa de tentar fazer Deus funcionar, de tentar conseguir algo através da nossa potência, daquilo que nós podemos fazer, e nós estamos encharcados, permeados, muitas vezes por uma estrutura que vem lá do norte, pragmática, humanista. Nós conseguimos identificar bem os fariseus. Os fariseus, eles querem usar uma roupinha já mais certinha, você fala: o fulano é legalista. Fulano... Mas saduceu, nós temos uma dificuldade muito grande. E essa estrutura pragmática, essa estrutura humanista que confia na possibilidade humana, naquilo que o homem pode produzir, é o mesmo espírito que está aqui atuando na vida de Abraão. Tentar fazer algo a partir de si mesmo, algo que Deus não falou, algo que Deus não lhe dirigiu a palavra. Jesus, quando disse assim: o filho nada pode de si mesmo, ele diz assim: eu só faço o que vejo o Pai fazendo e só falo o que ouço ele dizer. Segundo ele me manda, eu faço. Ele vai dizer mais, ele vai dizer assim: o filho não pode dar testemunho de si mesmo. Quem dá testemunho de mim é o Pai e as obras que o Pai me dá a fazer. Nós não contemplamos a relação de comunhão. Parece que o nosso Deus não fala. Parece que o nosso Deus não se revela. Nós somos ansiosos muitas vezes. Essa é a estrutura da religião. Faça, 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 faça. Faça, você precisa fazer. O seu Deus só funciona a partir de você. Então, Abraão faz o que tem que fazer. E quando ele está com 99 anos, aí então em Gênesis 17, Deus aparece para ele novamente e diz: e aí, Abraão, beleza? Beleza, tudo certo. Então, lembra aquela história lá de Sara ter um filho e tal? Eu falo: lembro perfeitamente. Como não? Como não? Aliás, o senhor já tá com a moral danada aqui embaixo, já o senhor. Aí ele fala assim: não, então, vai acontecer agora. Aí o texto vai dizer que Abraão coloca o rosto em terra e deu risada, se riu e disse mais: Oxalá viva Ismael na tua presença. Ó Deus, esse Deus é tão safadinho da religião que se o senhor cuidar de Ismael, para mim já tá bom. O senhor já vai estar fazendo um serviço bom demais. E Deus ainda fala no final: tá bom, eu vou cuidar disso também. O cara vai ser abençoado também. Mas esta risada fala muito de Abraão. Esta risada fala da sua impotência. Acaso dará à luz uma mulher de 90? Terá um filho, um velho de 100 anos? Já com o corpo amortecido? Vocês entenderam o que isso significa, né? Num tempo onde não há azulzinho, não há nada. Então, nada. Aí, Deus, como é Deus e a sua palavra é graciosa, eu fico vendo tanta graça da parte de Deus, ele fala: não,
deixa você rindo aí para lá, Sara dará à luz e terá um filho. Então, nasce Isaac, um filho da promessa. E Paulo está descrevendo essas duas realidades. A Bíblia judaica completa vai dizer que um é filho da possibilidade finita do homem e o outro é fruto da palavra, da promessa. É aquilo que Deus faz, é aquilo que Ele prometeu. Um é o que eu e você podemos fazer. E quando nós olhamos nessa perspectiva pragmática humanista, nós entramos numa cilada, numa armadilha. Porque o que nós vemos é resultado. Não é que a religião não produz nada, gente. A religião produz e muito. Quando você olha de forma pragmática, contabilizando o que ela está fazendo, você tem de um lado uma mulher e uma criança, e você tem do outro lado o quê? Isso mesmo, uma mulher e uma criança. Do lado de fora, nós não conseguimos diferenciar uma coisa da outra. Uma é Ismael e Agar. Do outro é Sara e Isaac. Quem olha fala, tá tudo igual. Mas tem uma nascente, uma motivação. Tem uma origem. Um é originado na promessa de Deus e no fim do homem. Quando o homem se reconheceu impotente, quando ele viu que não tinha mais nenhuma condição, quando ele se tornou uma piada para si mesmo, é que Deus então pode agir. É que Deus então pode fazer de modo a libertar, que esse fruto seja um fruto libertador. A religião, ela é escravizadora, porque o tempo inteiro você estará com uma canga pesadíssima, com um jugo tremendo, porque você nunca estará satisfeito nem pleno para a religião. Sempre você estará num processo de dever, de culpa, de interesse. Sempre estará fazendo o que você puder para agradar um Deus exigente, que estabeleceu um patamar que você, sempre que pensa que está chegando, não chegou. Porque você está tentando subir aos céus. Você está tentando construir algo em direção a este céu. Mas a Bíblia está dizendo, relaxa. É eu que vou descer. É eu que vou descer. É eu que quero ir em sua direção. É eu que quero fazer uma obra na sua vida de libertação, de cura, de dar significado, sentido, amor. De fato que quando você for vocacionado a algo, a fazer algo no meu reino, esta sua ação será sustentada simplesmente na minha vocação. Você poderá fazer muitas coisas, mas a consciência que irá lhe invadir depois que você fizer tudo o que vos foi mandado é da sua inutilidade, sem sentir com isso prejuízo, porque a sua identidade está no fato de que Deus é amor e te amou. Antes o seu joelho bambeia, você se prostra em adoração, porque você sabe que aquilo não pode ser fruto seu. Este Isaac não vem de mim do ponto de vista das minhas capacidades, das minhas potencialidades. Esta é uma obra que foi realizada por Deus a partir da minha vida. Portanto, louvado seja Deus, glórias sejam a Deus. Eu contei essa história falando lá na igreja. Eu quero contar aqui para ilustrar também para vocês. Eu encontrei uma professora da Universidade de Maringá. Não sei se já contei aqui. Eu vou contando história, gente. Se eu contei aqui, vocês me perdoam. E batendo um papo com ela, ela falou: você virou pastor, né? E esse contexto acadêmico, assim, a academia, ela tem uma veia ateia, um marxismo cultural agindo e vazando por tudo quanto é lado. Virou, Aí eu falei, aconteceu, essa desgraça, aconteceu. Infelizmente, né?
E aí ela falou, mas o que você faz na igreja? Aí eu falei assim, Deus está querendo um negócio, porque ateu é atormentado por Deus, né, gente? Ateu é uma questão de fé também, né? E aí eu falei, Deus está querendo um troço aqui. Daí eu comecei a falar mais ou menos como era o meu dia na igreja e tal, e já fui aqui entrando na área dela, sabendo mais ou menos como o pensamento dela funcionava, e trazendo algumas questões para ela, e falando, e ao mesmo tempo colocando Jesus e tal. Porque o Deus que o ateu não crê, cara, eu também não creio não. O Deus que precisa morrer, que Nietzsche matou, eu também quero matar. Esta religião que aliena as pessoas, nós também não queremos viver isso. O único problema é que eles acham que religião e Deus é a mesma coisa. Por culpa nossa também, muitas vezes, né? E comecei a falar, e lá pelas tantas ela me deu uma risadinha assim, falou, nossa, parece que Deus falou comigo, mas deu uma risadinha de canto de boca. Me deu uma risadinha de canto de boca, assim, quase que tirando um sarrinho, né? Beleza. Tal, coisa e vai, coisa e tal, coisa e tal. Ela falou algumas coisas da vida dela. E eu lembrei da história de uma moça. Deus me lembrou de uma história de uma moça. Eu contei a história para a moça e dei a moral da história. E finalizei com o evangelho. Daí essa mulher levantou, chorando de soluçar e pedindo perdão. Perdão. Eu falei, meu Deus, né? Aí eu abracei ela e falei assim, Deus ama você. E ela diz assim, Deus falou comigo hoje e me colocou no colo. Aí eu saí de perto dela, entrei num bequinho assim, coloquei a minha cara e eu me emocionei, eu comecei a chorar. Porque eu sei, meus amores, que é o tipo de coisa que homem nenhum pode produzir, que isso é só Deus quem pode fazer. E quando Deus nos dá o privilégio de fazer de participar do que Ele quer fazer e do que Ele está fazendo, a gente só pode adorar esse Deus. Isto enche a nossa vida de alegria mesmo diante dos problemas. Eu vou dizer para vocês, eu não seria pastor nem na terceira encarnação se houvesse. Se não me desse um prazer danado participar do que Deus está fazendo. Se eu não tivesse uma convicção no meu coração, eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja, fazendo o que Deus quer que eu faça. Ainda que inútil. Porque eu vou dizer para vocês, é um rabo de foguete. Mas mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, você ainda tem alegria, porque Deus dá sentido a tudo que nós somos e fazemos. O Evangelho é isso que tem o poder de dar a nós a condição de fazer as coisas com verdade, sem motivações escusas, sem a motivação do medo, do interesse, do dever, da culpa, sem nenhuma dessas motivações que são capazes de tirar o sentido de tudo que nós fazemos. Mas com aquela confiança de que aquilo é feito em Deus e que, portanto, tem desdobramentos e tem repercussão para a eternidade. Amém. Ninguém pode tirar o significado daquilo. Quando nós estamos em Cristo, um papel que nós catamos do chão tem sentido. Mas quando nós estamos fora dele, ainda que imergidos num contexto religioso, não basta nada o que você fizer, você ainda estará vazio de sentido e significado, e a sua alma bem o sabe. A gente vai vivendo essa estrutura. A gente vai tentando. E Deus quer nos libertar disso. Quando eu falo que nós não conseguimos discernir bem a estrutura dos saduceus, nós sabemos que os judeus eram divididos em partidos. Sicários, essênios, os saduceus, os fariseus, e assim por diante. Os zelotes, e assim por diante. Este grupo dos saduceus é um grupo que na grande maioria sua era formada por sacerdotes. Eu já disse isso aqui. E o que significa isso? Significa que eram pessoas diretamente ligadas às atividades do templo, do serviço no templo, da adoração, do louvor, do sacrifício. Tinham vestes especiais. Enfim, estavam diretamente ligados com aquilo que em tese deveria transcender.
Os fariseus, por sua vez, eram os homens da lei, da letra. E havia algo que os separava. Os saduceus não criam na ressurreição, não criam em anjos, não criam em demônios, mal acreditavam em Deus. Mas o que isso significa para nós hoje? Nós não cremos em milagre. Nós não cremos que a vida da ressurreição pode se manifestar em mim e em você. Nós temos dificuldades em saber que o Evangelho é loucura, de fato. É duro para nós algo que nós não temos corrimão para nos apoiarmos. É duro para nós sair da nossa terra e da nossa parentela e ir para um lugar que a gente nem sabe onde é. Nós queremos o controle. Nós desconfiamos do caráter de Deus. Nós dizemos que Deus é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele ressuscita os mortos, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, mas na hora de viver na dependência desta vida da ressurreição, algo que ninguém explica, algo que não arrepia, algo que não acontece nada de diferente, sabe, aquilo que acontece quando você perdoa de fato o seu algoz, como um milagre. Sabe, como aquela tentação que chega até você e que você lutou a vida inteira sendo um fracassado, uma fracassada naquele aspecto, e de repente Deus lhe dá a vitória, como expressão da vida ressurreta, como comunhão com Deus, como vivo não mais eu, mas Cristo de fato vive em mim. Isto nós aprendemos de forma teológica, de forma doutrinária, mas na hora de viver isto, nós temos uma dificuldade imensa. Mas o Evangelho nos chama para isso. Se eu e você quisermos viver essa estrutura da nossa possibilidade, de um Deus que depende de nós, não de um Deus que diz tetelestai. Acabou, está consumado. Se você fizer o que Deus lhe manda fazer, ou lhe chama a fazer, Deus vai cumprir o seu propósito. Se você não fizer, Deus vai cumprir o seu propósito. Porque já está tudo feito. Já está tudo consumado. Não tem mais nada. O privilégio é meu e seu. Porque a salvação é comunhão com Deus. É ser como um com Deus. É este o privilégio do Evangelho. Eu brinco às vezes para ilustrar isso. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. Estou acabando. Essa estrutura de comunhão, o Jacques Ellul vai dizer algo interessantíssimo. Tem um livro dele chamado Política de Deus e Política dos Homens. E no final ele faz uma reflexão sobre a inutilidade da vida. É muito interessante. Ele diz assim, para que orar um ser que não sabe orar? A Bíblia diz. Que não sabe pedir. Um ser que quando vai falar, antes mesmo que a palavra chegue à boca, Deus já sabe o que você vai dizer. E como ele sabe que você vai dizer bobagem, ele já coloca o Espírito dele para interceder por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, sendo um intérprete da nossa oração. E o próprio Filho para interceder por nós. Para que orar um ser desse? Aí ele diz assim, oração, tarefa inútil, porém, um mandamento de Deus. A única comunicação que eu vejo na oração que é coerente é que quando nós de fato nos dobramos diante de Deus, a única comunicação que nós damos para Deus é: Deus, eu dependo de Ti. Eu cheguei no meu fim. Eu não consigo mais resolver essa situação, esse problema. E o outro privilégio da oração é comunhão, relacionamento. O problema é que nós fizemos das nossas orações uma conferência teológica, que a gente começa a lembrar a Deus quem Deus é, e em lembrando Deus quem Ele é, talvez então ele falou, opa, ele falou alguma coisa certa aí. É tremendo. Deus já fez tudo, já está realizado tudo.
E ele diz assim, o Jaquilu vai dizer o texto, você, depois que fizer tudo que vos foi mandado, considere-se como um servo inútil. Ele diz, se você inverte esse texto, você causa uma desgraça na sua vida. Se você disser assim, já que eu sou inútil, não vou fazer nada que Deus me mandou, você está complicado. Mas esta consciência da verdade acerca de nós, aquilo que nós trabalhamos lá em Gênesis capítulo 6, Deus, quando olhou para o homem, disse, eu preciso acabar com o homem. Não sobrou nada para nós. A crucificação é isto, o nosso fim. Jesus é o último Adão e o segundo homem. Por isso que quem nasceu de novo é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós entramos no reino de Deus, onde Deus nos conhece, onde Deus nos revela a nós mesmos. Esta revelação de Deus a nós, esta luz que chega até nós, é aquela que chegou até Paulo, ou Saulo. E quando chega a ele, a realidade de Cristo é tão maravilhosa que as trevas que ele vivia, transfigurada em bondade, em verdade, em orações prolongadas, em jejuns, em rigor ascético, em perseguição dos outros, tudo aquilo que para ele era a construção da sua vida inteira, como alguém hebreu de hebreu, como alguém da tribo de Benjamim, como alguém irrepreensível do ponto de vista das Escrituras, segundo a justiça que há na lei, eu sou irrepreensível, significa dizer, coloque as Escrituras do meu lado, ache entre eu e ela alguma incoerência, você não irá encontrar, porque segundo a justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Mas é justamente isso do que ele se arrepende, porque toda esta construção é aquilo que Jesus crucificou, porque a fonte da sua energia é o braço humano, a possibilidade humana, e a religião é a mesma coisa, é o que você pode fazer para Deus. E como nós temos dito aqui, o Evangelho é o que Deus fez em Cristo Jesus. A partir do que Cristo fez, eu posso então ser e fazer qualquer coisa. Alguém aqui pode abrir Mar Vermelho? Então, quando é propósito do Senhor, o ateu crê. Quando é propósito do Senhor, o mar abre. Quando é propósito do Senhor, o camarada sai do bote e pisa no mar revolto como quem pisa em ladrilho, seco. Mas nós não cremos nisso, né? Nós ficamos com medo. Nós não cremos no caráter de Deus. E isso então nos coloca em sujeição, ou à mercê, melhor dizendo, deste espírito da religião. Agora, nós estamos num tempo, num momento da história e do cristianismo que nós precisamos ter uma leitura das Escrituras corajosa, de olhar para Jesus como aquele que traz sentido a tudo, como aquele que olha para aquela estrutura toda criada há séculos, há milênios, e diz assim, pode colocar tudo abaixo, eu vou erguer o que de fato permanece, eu vou reconstruir na sua vida o que de fato tem significado. Aí você tem aí tradição religiosa, você tem cultura, você tem umas traumas, você tem uma série de coisas. Mas então, quando o Evangelho chega a nós, nós temos esta possibilidade, pela obra de Deus, pela palavra de Deus empenhada, pelo caráter de Deus, eu faço nova todas as coisas, inclusive você. Você, essa construção que você vê hoje, eu já pus um fim lá na cruz do Calvário. Eu já fiz de você uma nova criação, alguém que expressa a minha imagem, a minha semelhança. E não vai ser você que precisa sustentar isso. É eu. É por amor de mim. É eu. É eu quem vou arrancar o seu coração de pedra. É eu quem vou
colocado entre vós um coração de carne, é eu que vou te dar um espírito novo, é eu que vou vir com o meu espírito habitar em você, e é eu que vou fazer com que você ande nos meus estatutos e os observe. É tudo eu. É tudo eu. Não está em você. Você não pode, mas eu te amo e eu tenho caráter. A única coisa, salvação é comunhão. O que Adão perdeu no Éden não foi o paraíso, foi a prosa na virada do dia. Para a comunhão do Filho de Deus é que nós fomos salvos. Para relacionamento. Nós não podemos, nós não sabemos, nós não conseguimos controlar nada. A única coisa que eu quero é andar com Deus e que Ele faça da gente perfeito. É andar com esse Senhor, é participar do que Ele está fazendo, é ser corrigido por Ele, é ser tratado por Ele, é receber mimos dEle, é receber varadas dEle, é comer com Ele, é beber com Ele, é quer coma, quer beba, quer faça outra coisa qualquer, fazer tudo na dimensão do culto, da comunhão, da adoração, porque não há mais dicotomias para nós, essas dicotomias que a religião põe, onde um lugar é sagrado, o outro é profano, onde uma coisa é boa, a outra é ruim. Mas tudo aquilo que adora a Deus tem sentido em mim. Tudo aquilo que não adora a Deus não tem lugar na minha vida. Pura e simplesmente. Porque não bate. Não bate com a referência que Deus veio ser dentro de mim, não fora. O reino de Deus não está lá, não está acolá. Ele está dentro em vós. É Deus vivendo em mim. E esta é a maravilha do Evangelho. Agora a gente vê gente sofrendo com um Deus tirano, às vezes barganhador, às vezes patético, que é um Deus que não consegue sondar corações e se é idiota ao ponto de ser facilmente iludido pelas aparências. Ou gente que está na caminhada há muito tempo, mas ainda tentando fazer a coisa funcionar, porque Deus prometeu faz tempo, mas até agora não aconteceu, e enfim, eu estou aqui olhando onde é que está Agar, para tentar resolver o problema de Deus, mas Deus nos chama ao descanso daquele que conhece cada um de nós, e Deus quer ser o sentido da nossa vida e de tudo que nós fazemos, por sua graça, porque Ele já realizou tudo e quer nos dar. Deus quer se dar, Deus se deu, e isto no Evangelho me alegra o coração. Eu estou o tempo inteiro falando aqui, isso está vibrando dentro de mim, porque o Evangelho é um negócio maravilhoso. Religião é um troço asqueroso. A pena que a gente está no meio dos negócios, misturado uma coisa com a outra, mas quem é. Deus sabe. Nós só precisamos conhecer as Escrituras e experimentar o poder de Deus, o poder da ressurreição, todo dia. E para que isso aconteça, o Senhor nos convida a levar dia a dia, Paulo falando, melhor dizendo, dia a dia, em todo lugar, o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste de forma sobrenatural, de forma milagrosa em nosso corpo que é mortal. Amém, amados?